Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Sobre o que é que eu tô querendo conversar hoje com vocês? Vamos lá. É aquele tema polêmico, né? Não quero nem entrar na questão política da coisa, por assim dizer, embora seja meio difícil não entrar na questão política. É aquela malfadada frase que quem está no grupo e está na internet já ouviu falar que a universidade, a faculdade, os cursos superiores devem ser algo para poucos, ok? A gente sempre sabe que existe uma defesa exacerbada quando as pessoas elas observam mais as paixões partidárias delas do que a questão da educação em si. Quando a gente fala em educação, a gente pensa numa educação integral e uma educação como um direito de todos, né? Observando mesmo a questão constitucional lá de 1988, a educação ela deve ser um direito de todos e ela deve ser garantida pela família e pelo Estado, né? Mas de que tipo de educação a Constituição está falando? A Constituição está falando simplesmente de uma educação formal, acadêmica para poucos. A Constituição está falando da educação técnica que garanta às pessoas saírem das suas universidades com um canudo e um emprego garantido. Que tipo de educação é essa? Primeiro, para defender a fala de que a universidade deve ser algo garantido a poucos ou a que poucos têm acesso, é preciso que você tenha uma visão de educação que a gente considera que é muito elitista. E que você tenha uma visão de educação como apenas uma forma de manter determinado padrão de vida. Então seria uma educação para fazer algo, uma educação para ganhar um dinheiro. Não que dinheiro não seja importante na sociedade capitalista, obviamente, minha cachorrinha está aqui. Obviamente que quem me acompanha, uma das nossas últimas lives, e que a gente levou lá para o nosso canal no YouTube, de Carvalho Ideia Criativa, fala justamente sobre essa questão de que amor não paga a conta da gente. Mas a educação é muito mais do que um espaço para que você consiga dinheiro. Pensar em educação como apenas uma forma de ter um emprego e de conseguir um salário é reduzir muito a ideia do que seja uma educação integral de qualidade, ok? E é pensar muito a educação a nível apenas técnico. É uma educação que você não pensa a nível social, você pensa mais a nível econômico, mas que você não pensa a nível de crescimento pessoal. Então é uma educação rasa, é uma educação que serve apenas para que a gente consiga fazer uma manutenção, né, desse mundo em que a gente vive, tal qual ele é. Então, a educação, por assim dizer, por pessoas que defendem esse ponto de vista, é uma educação que não transforma nada em coisa nenhuma, ok? Então, eu entendo que nesse momento existam professores fazendo a defesa da fala de uma educação para poucos. Por quê? Porque esses professores realmente acreditam que pau que nasce torto não se endireita, que se você nasceu para isso, você não pode ser aquilo, e que o mundo é o que o mundo é e sempre foi, e que diploma não vai fazer você conseguir um trabalho, e que conhecimento não vale muita coisa se você não ganhar dinheiro. Então, a visão real dessas pessoas em relação à educação e a defesa que elas fazem por conta disso, porque a educação para elas não vale muita coisa. Não vale. Então, se você tiver conhecimento, mas você não conseguir, através desse conhecimento, enriquecer, então esse conhecimento não vale de nada. Ok? Acho que falta um pouquinho de filosofia para a vida dessas pessoas, né? Liberta a gente, ajuda muito a gente nesse sentido. Então, é a tal da universidade para poucos, né? E a gente tem essa ideia muito arraigada na sociedade. É triste que a gente tenha no meio pedagógico, aliás, no meio educacional. É triste que a gente tenha essa ideia sendo partilhada por professores. Isso é muito triste. Porque a gente entende um pai de aluno, por exemplo, que chega pra gente e diz assim, o menino tem que vir porque senão eu fico sem o Bolsa Família. Porque ele está garantindo o sustento dele. Não é isso?
A gente entende quando um pai de aluno fala, mas ele tem que ir para a roça porque ele tem que aprender o ofício do pai. Ele vai viver de quê? A gente entende uma mãe de família, um pai de família que não teve acesso à educação, tentar garantir que o filho aprenda a mexer uma massa para poder ser ajudante de pedreiro para garantir o futuro dele. O que a gente não entende é que um professor entenda a educação como algo que não pode transformar a vida de um menino, por exemplo. Ok, se ele nasceu numa família pobre, se ele subsiste a partir dos recursos, né, do apoio do Bolsa Família, então essa criança nasceu, a universidade não é para ela. A universidade tem que ser para poucos. A universidade é para aquelas pessoas que têm mais condições, né, de entrarem na universidade. Ou seja, se a universidade é apenas a nível de conseguir um trabalho bom, né, que leve você a determinado espaço, onde você entre com aquele diploma e garanta o seu emprego, quer dizer que quem for filhinho de papai, que já tem um emprego garantido, né, possa lutar por uma educação de qualidade. Por quê? Porque já está garantido a ele o emprego, né, que não seria nem emprego, seria aí um cargo de chefia na empresa do papai. Então, assim, ele pode sonhar, ele deve sonhar, ele pode querer alçar voo, ele pode querer voar ainda mais alto. Mas se você é pobre, se você nasceu numa família pobre, o que é que você precisa? Garantir a sua subsistência. E de que maneira você garante a sua subsistência? Através de um curso técnico e não de uma universidade. Ora, aqui ninguém está tirando o poder de você ter um curso técnico e nem a necessidade de você ter um curso técnico. O que a gente está querendo dizer é que você pode ter um curso técnico e você pode sonhar com um curso de nível superior sem problema nenhum, sem ter que acreditar que a universidade deve ser um espaço para ser ocupado por poucos. Por quê? Porque você pode sair de lá com um diploma que não vale servir. Do que adianta ser engenheiro se você não consegue entrar no mercado de trabalho? Do que adianta você ter um diploma de pedagogia se você não consegue exercer? Do que adianta você ter um diploma de advocacia se você não consegue ser um advogado? É pensar essas relações, né, de trabalho como um espaço em que eu sempre precise que alguém me entregue um espaço para trabalhar. É pensar o mundo de uma maneira totalmente reduzida. É estranho pensar o mundo de 2021 como se a gente tivesse no século retrasado. Em que, ok, eu sou professora, onde é que eu atuo com o diploma de pedagogia? Quero fazer pedagogia, a universidade é para poucos, isso aqui não é para mim, mas eu vou tentar. E quando eu sair de lá, eu vou precisar entrar no mercado de trabalho. Assim, como é que eu entro no mercado de trabalho? O que é que eu faço? Ok, eu vou sair da universidade com diploma de pedagogia. Enquanto pedagoga, eu posso atuar em gestão, eu posso atuar na educação infantil, eu posso atuar no ensino fundamental. E eu posso atuar a nível presencial, eu posso atuar EAD, eu posso atuar montando o meu espaço de trabalho, empreendendo. Eu não tenho que atuar simplesmente se alguém me der um espaço para que eu atue lá. Existe hoje, mas eu posso ser youtuber, eu posso ser blogueira, eu posso entrar na internet, criar um site de apoio aos professores e daí alcançar o meu espaço. Eu posso fazer, dentro desse mundo tecnológico, eu posso fazer o que eu queira fazer. Basta que eu tenha uma coisa extremamente importante que é conhecimento. Aí uma colega me fala, mas conhecimento você adquire lendo. Você adquire lendo livros e lendo revistas. Me prova mais uma vez que a pessoa não tem a mínima noção do que é um saber, um conhecimento formal, em que a universidade mostra para você o caminho que você deve percorrer para adquirir determinado conhecimento, e a pessoa acha que eu sentar e pegar um monte de livro de pedagogia vai fazer de mim uma pedagoga. Não. Eu sentar e ler um monte de livro de pedagogia não faz de mim uma pedagoga. Eu sentar e estudar o que é ser professora não faz de mim uma professora. Eu preciso do diploma, preciso da validação de outras pessoas. Preciso, há uma necessidade.
É uma regra social. Eu não posso atuar enquanto professora, hoje em dia pelo menos não. Antigamente bastava você saber ler e ter um espaço onde o Estado não mandava um professor e você abria uma salinha lá como leiga e você ensinava do jeito que você sabia a outra pessoa a ler. Essa não é uma realidade do século XXI, meus amores. Essa é uma realidade do século passado. Ou pelo menos não deveria ser uma realidade. Eu consigo, de forma autodidata, adquirir certo conhecimento. Mas pensa bem aí. Olha só. Existe uma diferença, por exemplo. Eu quero aprender a costurar. Ok? Vou aprender a cortar os moldes, vou aprender a juntar as coisas. Não sei como é que é, porque eu não sei costurar, obviamente. Mas eu quero aprender a costurar. Eu posso pegar linha e agulha e pano e começar sozinha a tentar costurar. Eu posso pegar um monte de tutorial na internet que Jesus sabe de que forma foi organizado e o que é que tá certo, o que é que tá errado e começar a aprender a costurar. Sim, mas eu posso estar com uma pessoa que saiba costurar, que dê curso de corte e costura e aprender de maneira formal, de forma organizada, cada etapa para que eu chegue a ser uma boa costureira e não para que eu vá armengar. Ok? O que é que a gente chama de armengar? Remendar. Por exemplo, eu sou professora. Eu posso ser uma professora que aprendeu nos bancos das universidades, né, sobre desenvolvimento infantil, sobre uma boa didática, sobre tantas e tantas coisas que a gente deveria, infelizmente existem pessoas que se dedicam mais ou se dedicam menos, a aprender nos cursos de pedagogia. E quando eu chego no espaço da sala de aula, eu vou cruzar esse conhecimento formal com a realidade. E a partir daí eu vou transformar a realidade do outro, primeiro transformando a minha forma de enxergar a minha realidade e a realidade do outro. Vocês conseguem compreender? De nada adianta eu me formar professora, pedagoga, assimilar não, eu diria, entrar em contato com tanto conhecimento acerca de desenvolvimento infantil e chegar na educação infantil com o mesmo olhar que a minha avó tinha para o que é educação infantil, porque eu prefiro estar certo das minhas certezas, conservando o modelo educacional que eu acredito que é certo, do que observar estudos, né, da área da psicologia, da área da psicopedagogia, da área da pedagogia, para entender o que é a criança como a criança aprende. Ok? Então, por isso que hoje em dia a gente ainda tem um tipo de professor que acredita que a universidade deve ser um espaço para poucos. E por que para poucos? Porque não garante que você vai conseguir um emprego. Então, a educação, por assim dizer, seria para essas pessoas apenas um meio para um fim. Uma forma de você conseguir ganhar o seu dinheirinho e sustentar o seu modo de vida. Ok, se você é pobre, você não pode empreender. Se você é pobre, você não pode sonhar. Sonhar para quê? Para que você quer ser professor se você não vai encontrar um emprego? Para que você quer ser advogado se as pessoas não estão conseguindo espaço na área da advocacia? Para que você quer ser engenheiro se não tem espaço de trabalho para você? Porque tem outras pessoas que estão fazendo outras universidades que têm mais condições que você, que vão chegar lá. Essa é uma fala bem característica desse governo. A ideia de que trabalhar é importante, curso técnico é importante, diploma não, conhecimento não é importante. É uma ideia bem, desde o primeiro-ministro, né, que foi o Vélez, deixa eu pegar minha cachorrinha aqui. Desde o primeiro-ministro, que foi o Vélez, a gente já começou a ver essa defesa do... A gente tem uma... Como é que fala? A gente tem uma elite intelectual, a gente precisa ter uma elite intelectual, ou seja, não é para todo mundo, né? É uma coisa de elite, é uma coisa para poucos, não é todo mundo que consegue isso aqui. Eu fico triste, sinceramente, fico bem triste quando eu vejo profissionais de educação defendendo que a universidade seja simplesmente um espaço para poucos que já terão garantido aí o emprego.
emprego deles. Então, para que fazer faculdade? Para que conhecimento? Né? Para que conhecimento formal? Que necessidade eu tenho de conhecimento formal? Não preciso de conhecimento formal? Eu só preciso garantir uma vaga no mercado de trabalho e eu consigo garantir uma vaga no mercado de trabalho fazendo um cursinho técnico. E tá bom, porque eu fazendo simplesmente um cursinho técnico, eu vou aprender as técnicas de uma profissão, vou levantar pela manhã, vou até o meu trabalho, vou exercer a minha função. No fim do dia eu volto para minha casa muito passivo, muito tranquilo, sem necessidade nenhuma de transformar a sociedade, ou de transformar a mim mesmo, ou de transformar a dinâmica da educação dos meus filhos. Por quê? Porque eu acredito que se você tem um emprego e você sai de manhã para trabalhar, volta de noite, já tá bom, não precisa de mais nada. É aquela ideia de, aqui, meu amor, cada um no seu quadrado, né? O que compete a mim, o que compete a você, que direito eu tenho e que direito você tem. Então, o seu direito não é o direito de sonhar, o seu direito não é o direito de querer entrar numa universidade federal, porque isso aqui é coisa para poucos. E a gente sabe que a Universidade Federal no Brasil, né, a universidade pública brasileira sempre foi algo realmente para poucos. E isso até as iniciativas de certo governo, que a gente, como não está falando basicamente de governo, né, eu falo sempre, não dá para fugir da questão política aqui, né? Por iniciativa de outros governos, a gente chegou a ter um acesso à universidade, um acesso do povo, das classes populares, se transformou em algo mais real. Porque antigamente, qual era a pessoa das classes populares que pensaria, sonharia em entrar num cursinho pré-vestibular e conseguir fazer um vestibular e passar, por exemplo, numa USP ou numa UFBA? Isso era coisa para poucos, era coisa para quem tinha condições, era coisa para quem era abastado. E alguém das classes populares que chegava até lá, era alguém que o pai e a mãe precisava fazer um esforço descomunal para conseguir que essa pessoa chegasse até esse espaço e, quem sabe, sair de lá diplomado. Ok? Então, assim, entendo a defesa da universidade para poucos? Entendo. Mas entendo sobre esse ponto de que quem defende universidade para poucos não tem a menor noção do valor do conhecimento. Não tem a menor noção de que a gente não vai para a universidade simplesmente para conseguir um diploma e andar com esse diploma debaixo do braço, dizendo para as pessoas que a gente é isso ou que a gente é aquilo. Quem entra num curso, isso é uma ideia muito presente também na nossa classe, não se enganem não, existem muitos profissionais, não são poucos, são muitos profissionais que procuram curso simplesmente para pontuar, não procuram curso para se aprimorar, não procuram curso para melhorar. E mais, não sei se vocês se recordam do antigo PENAIC, dos cursos de formação do Plano Nacional, né? Do Pacto, por exemplo. Eu não sei se vocês recordam que boa parte dos profissionais, não estou dizendo, vou reforçar antes, não estou dizendo que as pessoas, que os profissionais devessem se dar a um curso sem receber nenhuma gratificação. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas pessoas se comprometiam a ir para o Pacto simplesmente para conseguir uma gratificação. Inclusive, relatos desse Brasil inteiro de profissionais que iam para lá e ficavam caçando a listinha de presença para assinar a listinha de presença e ir para casa para garantir a bendita da bolsa. Quem acompanhou o grupo de educação sabe muito bem que as perguntas recorrentes eram: e aí, a bolsa já saiu? Aí a bolsa saiu? E a bolsa saiu? E a bolsa não vai sair? Muita gente mesmo se beneficiou do PENAIC, muita gente. Porque era um espaço de formação, um espaço de troca entre os profissionais e era de extrema importância. Muita gente se beneficiou, mas quem se beneficiou? Quem entende que o conhecimento é importante, não apenas a nível de gratificação, de bonificação, de bolsa e de ganhar dinheiro. O conhecimento, ele é importante a nível de crescimento pessoal, a nível de crescimento profissional,
a nível de você conseguir desempenhar sua função de maneira tal que consiga mostrar para outras pessoas que elas podem transformar a realidade, desculpa, gente, que elas podem transformar a realidade delas numa realidade muito melhor. Então, é chocante que a gente entenda profissionais dizendo que a universidade deve ser para poucos? Sim, é extremamente chocante no primeiro impacto. Quando você começa a fazer uma análise do que essas pessoas pensam acerca de educação, você já entende tudo. Que a pessoa acha que você tem que aprender a ler, escrever e contar. E isso que importa, já tá bom demais. Povo que pensa é muito melhor do que povo que vive alienado acreditando que se nasceu para isso tem que ser isso a vida toda. Ok?